Boa tarde, galerinha. Boa tarde a todos. Meu nome é Laudiano da Silva, no mundo da capoeira conhecido como Professor Caiapó. Estamos aqui transmitindo essa live para contar um pouco da história da capoeira e a musicalidade, não é? E eu poderia começar essa live falando sobre os escravos, sobre a escravidão, como que os negros começaram a praticar, a treinar uma capoeira, mas eu vou começar de uma forma diferente, né? Até porque creio que a maioria de vocês estejam já acostumados a ouvir sempre a mesma coisa. A história da capoeira é original da África, é original do Brasil. Acaba sendo um assunto meio que delicado, mas ao mesmo tempo muito complexo. Então vou começar a falar de uma forma diferente, digamos assim, né? Melhorou aí, professor? Professor adiantado aí, ó, acompanhando a live aí. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado aí pela presença, pela força aí. Acho que agora ficou melhor, né? Então, como eu falei, eu gostaria de começar de uma forma diferente. Como que eu quero começar falando um pouco da história da capoeira? Muita gente tem na mente hoje que a capoeira ela é africana, assim como tem muita gente também que tem na mente que a capoeira é brasileira. Enfim, o que acontece? A nossa capoeira, ela foi originalizada, digamos assim, né? Totalmente culturalizada pelo nosso país Brasil. Nossa, mas como assim? O que acontece? A capoeira ela passou a ser conhecida mundialmente no Brasil, em todo canto do mundo, por conta do Brasil. Naquela época, quando os escravos em si estavam começando a desenvolver uma arte, uma cultura, uma dança, como muitos conhecem, ninguém tinha esse conhecimento ainda do que eles estavam querendo fazer com aquilo. Se era realmente uma dança, se era uma cultura, se era uma tradição. Então tinha alguns questionamentos, algumas dúvidas sobre isso. O que aconteceu no fato deles terem começado a criar algumas movimentações, né? Tanto que naquela época alguns golpes que a gente conhece hoje eram dados nomes de animais, nomes que hoje os grandes mestres colocaram nomes técnicos para que se tornasse de mais fácil acesso e aprendizagem para ambos, tanto quem ensinasse quanto quem estivesse aprendendo. Só que naquela época tinha muitos golpes, muitos movimentos, muita coisa diferente, então era dado nomes diferentes, né? Hoje a gente conhece alguns movimentos, como por exemplo uma chapa, hoje conhecida. Naquela época era um coice, né? Um movimento também típico, conhecido dos capoeiristas, o chapéu de couro. Hoje tem muitos grupos que conhecem como meia-lua, meia-lua de chão, o próprio chapéu de couro ou martelo voador. Então existiu alguns nomes diferentes que hoje
graças a muitos mestres aí, principalmente mestre Bimba, que foi o maior difusor da capoeira da época até os dias de hoje, aonde começou a ter este momento de modificação. Tem muita gente que tem na mente como que a capoeira surgiu, não tem ideia de como isso aconteceu, ou quem foi o difusor, ou quem foi que criou a capoeira. Então, para fechar esse contexto, digamos assim, a capoeira regional, a nossa capoeira regional, ela nada mais nada menos foi e é e sempre será conhecida pelo grande mestre Manuel dos Reis Machados, conhecido como Mestre Bimba, que foi o cara que criou a capoeira regional, que mudou a forma de usar os golpes que os negros foram criando. Aquela coisa toda foi tomando uma forma na qual, quando o mestre Bimba conheceu a capoeira, ele começou a modificar ela e transformar, graças a Deus, no que ela é hoje, né? Aí tem muita gente que se pergunta assim: nossa, interessante, mas como que ele conseguiu fazer isso, né? Qual foi o caminho que ele percorreu? Como que ele conseguiu? Gente, não foi fácil, né? Não foi fácil. Foi uma luta, tanto que hoje a gente ainda enfrenta muita dificuldade. Quem é profissional da arte, aí a gente acaba enfrentando muita dificuldade ainda por conta disso. E naquela época não foi diferente. Foi muito difícil, foi muito complicado. E o que acontece naquela época também, começamos a, digamos assim, quando eu falo começamos, falo mestre Bimba junto com seus alunos, a utilizar de uma forma na qual era, como que eu posso dizer, era vista de uma forma marginalizada. Então, naquela época era se transformado a capoeira numa forma na qual ela fosse vista pelo mundo, por todos. Tanto que muitos não sabem, mas a capoeira em si, ela foi proibida até o ano de 1930. Então ela não era totalmente conhecida até essa data, porque quem praticava capoeira até essa data, 1930 aproximadamente, era marginalizado. Então era conhecido como vândalo. Aquele cara que faz capoeira é um vândalo, é um ladrão, é isso. Então era muito discriminado naquela época. Então tinha um questionamento muito grande. A partir dessa data, aproximadamente 1930, como eu falei, o presidente Getúlio Vargas pediu uma apresentação de capoeira. A partir desta apresentação de capoeira, a capoeira em si ela foi tomando uma forma, né, tomando o seu espaço em si, tanto no Brasil quanto lá fora, muito grande. Então a gente acabou conseguindo um espaço graças não só a essa apresentação, mas todo um trabalho que vinha sendo feito até aquele momento. Então a gente, capoeirista, a gente tem que agradecer muito por esse esforço de mestre Bimba, vários outros mestres, professores da época, né? Até quando teve uma longa disputa, uma longa conversa sobre a capoeira Angola também. Por quê? Porque naquela época o maior conhecedor da arte capoeira, o maior difusor era mestre Bimba. Porém, também tinha um outro rapaz que estava levantando uma capoeira muito, muito, muito importante também. A capoeira
Angola. Hoje tem muita gente que se pergunta assim, mas capoeira Angola, capoeira regional, qual que é a diferença e o porquê de ser uma capoeira Angola e a capoeira regional? A capoeira Angola, gente, ela originalmente é a que mais se aproxima da criação, digamos assim, dos escravos. É a que mais se originaliza a capoeira verdadeira, né? Para alguns tem muita coisa vaga ainda mediante toda essa história aí. Só que no decorrer do tempo, assim como o mestre Bimba, que ganhou o seu espaço com a capoeira regional, mestre Pastinha Vicente Ferreira, também conhecido como mestre Pastinha, foi um grande difusor da capoeira Angola. Tanto que hoje essa capoeira, para muitos, anda lado a lado, para outros existe uma grande discriminação lá. Ou um capoeira pratica só a capoeira Angola, ou um capoeira pratica só a capoeira regional. E existe muitos grupos ainda que tem essa diferença, né? O que na verdade não deveria existir, porque independente de ser capoeira Angola ou capoeira regional, a gente pratica o mesmo esporte, né? Indiferente de mim como professor praticar uma capoeira regional, uma capoeira mais em pé, uma capoeira mais dinâmica, ou um conhecido praticar a capoeira Angola, uma capoeira mais jogada no chão, aquela coisa. Hoje não deveria existir essa diferença. Todos defendemos a mesma camisa. Não a camisa da capoeira Angola ou a camisa da capoeira regional. Sim, a camisa capoeira. Capoeira. Então a gente deveria, como profissionais, como professores, mestres, grandes mestres conhecidos aí, deveríamos nos preocupar mais nessa questão, nesse requisito. O que não quer dizer que nenhum capoeira angoleiro possa aprender capoeira regional ou que os capoeiristas da regional possam aprender uma capoeira Angola. O mundo da capoeira está aberto para todos, né? Tanto que hoje em dia tem muitos grandes capoeiristas aí, professores, mestres, muito famosos, muito conhecidos, né? Como grandes capoeiristas da época. Então, como o mestre Bimba mesmo, Luiz Medicina, algumas outras técnicas que foram aparecendo no decorrer da história da capoeira, como o mestre Valdir, como o mestre Demi, mestre Pequeno, Suassuna. Então tem muitos mestres aí grandes, famosos, que tiveram uma história importantíssima para nós dentro da capoeira, né? Então a gente deveríamos focar um pouquinho mais nessa questão de unificação da capoeira, para não ter essa divisão que infelizmente ainda existe. Aí muitos, com toda essa história dos negros, dos africanos, dos escravos, como que surgiu, como que não surgiu, quem foi que criou, quem foi que não criou, tem muita coisa ainda a ser discutida, a ser implantada, né, a ser aprimorada, assim como também existe um grande questionamento hoje que muitos professores e mestres ainda se faz na questão de por que a capoeira, por ser tão conhecida, por ser mundialmente conhecida, não é olímpica. É uma grande pergunta até para nós mesmos capoeiristas nos fazemos. O porquê? Tem que ter uma técnica diferente, tem que ter meios diferentes de ser avaliada, tem que ter o que para a capoeira se tornar uma capoeira olímpica, um esporte olímpico em si, né? Então existe um grande questionamento nessa questão também, o que deveria ser fácil de responder, mas eu poderia muito bem estar aqui falando para vocês um monte de coisa, sendo que não sou só eu que defendo essa bandeira, essa camisa.
Então eu poderia estar falando uma coisa certa, assim como eu poderia estar falando uma coisa errada. Eu não vou levantar esse questionamento aqui, porque não é da minha alçada. Mas a história em si da capoeira tem e vai continuar tendo um significado enorme, enorme. As pessoas se perguntam e nos perguntam hoje por que berimbau, por que atabaque, por que agogô. Gente, alguns instrumentos hoje, né, digamos assim, conhecidos por até pagodeiros da Bahia ou grupos de pagode, de samba, acabam utilizando alguns instrumentos que surgiu com a capoeira. Surgiu com a capoeira, né? Assim como o agogô, o atabaque, né? Que hoje foi evoluindo. Hoje, em forma de atabaque, tem percussões, tem timbaus, mas que foram instrumentos todos originalizados mediante o atabaque, né? O berimbau na época foi uma peça fundamental para que para que pudessem na época introduzir um pouco da história, né? Assim como a Ana acabou de comentar aqui, é um patrimônio imaterial, exatamente, falou tudo, Ana, exatamente. Então a gente como brasileiro deveríamos, não, a gente tem a obrigação de defender esse patrimônio, né? Que é a capoeira. Então é o nosso patrimônio, é a nossa história, a gente tem que defender com unhas e dentes. Eu, mediante algumas pesquisas que eu vim fazendo há alguns anos, eu acabei descobrindo uma coisa interessante, que isso poderia ser voltada para nós brasileiros. Lá fora nos Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome dele, peço até desculpa por não lembrar o nome, tem já um senhor que ele tem uma formação de mestrado. Ele é mestre em capoeira, só que sem nem saber gingar. Aí, como assim? O cara, ele estudou a capoeira, ele se formou em capoeira, ele fez doutorado em capoeira, ele fez mestrado em capoeira. O estudo dele foi totalmente focado na capoeira. Se você chegar para esse cara agora, nesse exato momento, e pedir uma aula desde o iniciante até a graduação maior que temos dentro da capoeira, que é mestre, ele vai descrever cada passo que você tem que tomar até chegar à graduação de mestre, sem ele nem ter praticado a capoeira. E olha só que interessante, foi um cara de fora, não foi um brasileiro. Hoje, claro, tem muitos mestres conhecidos, meus conhecidos aí até mesmo no mundo, que tá buscando conhecer, que tá buscando uma formação dentro da capoeira, que estão correndo atrás hoje. Só que precisaram tomar essa explosão, digamos assim, de conhecimento de um cara de fora, para poder alguns acordar aqui no Brasil também. Isso é interessante, porque um patrimônio que deveria ser totalmente explorado por nós brasileiros, está sendo explorado por pessoas lá fora, né? Hoje, mediante alguns praticantes aí de artes marciais, a gente acaba sendo a capoeira em si, não só a gente, mas a capoeira em si acaba sendo conhecido por alguns praticantes, né? Coisa que nós brasileiros é que deveríamos estar buscando, lutando cada vez mais para que isso viesse a acontecer, mas infelizmente não acontece, e acaba se tornando uma coisa meio chata.
para nós que somos os defensores, o dono desse patrimônio, né? Então acaba se tornando uma coisa complicada, porque existe um questionamento enorme sobre isso. Ah, por que vocês não defendem e as pessoas lá de fora defendem? Né? É meio tenso, é meio complicado. Mas ainda em cima da questão da história em si da capoeira, existe uma linha de raciocínio, de entendimento enorme sobre essa questão. Sobre essa questão, porque assim como existe essa linha de raciocínio e entendimento, também ao lado dela vai uma grande linha de questionamento, de perguntas, de dúvidas. Elas sempre estão andando junto. Então a gente, como dono desse patrimônio, a gente tem que estar com essas duas linhas ao nosso lado, para a gente tanto saber entender, tanto saber pesquisar, tanto saber perguntar. A gente tem que estar a todo momento atualizado em todos os quesitos, né? Assim como o professor aí tá aí com a gente, né? Tem uma instrutora também que é minha irmã, só tenho que agradecer a Ana aí que está acompanhando. Então são pessoas que conhecem um pouco mais da história da capoeira. Se eu estiver falando alguma informação aqui, a gente vamos atrás, né? Vamos buscar o conhecimento, e é sempre importante a participação de vocês também. É uma live aberta, é uma história totalmente aberta, assim como a Ana fez um comentário maravilhoso. A capoeira é um patrimônio imaterial, falou tudo nesse comentário. Falou exatamente tudo. E é um patrimônio a ser defendido a toda custa. A toda custa por nós. Mediante a história da capoeira, foi surgindo alguns questionamentos da seguinte forma: por que a capoeira ela foi tornando uma forma de dança? De dança. Por quê? O que acontece? Por conta dos instrumentos, né? Por conta dos instrumentos. Então, assim como o berimbau, assim como o pandeiro, assim como o atabaque, que naquela época eram utilizados couros de animais que hoje é totalmente diferente, não é? Hoje a gente utiliza muito couro do boi. Naquela época eles utilizavam bastante o couro de outros animais como cobra, né? Como animais desculpa, gente, como animais das matas em si, que eles iam, se preparavam. O berimbau não tinha toda esta digamos assim, esta tecnologia que temos hoje, né? Então existe uma grande, como que eu posso falar para vocês, existe esta grande brincadeira que foi se tornando uma coisa muito importante, porque os escravos na época começaram a brincar com a própria mata, com o que a mata ele fornecia para eles, os animais, galhos, cipós, enfim, e foi tornando uma brincadeira na qual hoje é muito séria. Hoje a pessoa, quando entra na capoeira, a primeira coisa que fala, pelo menos para a grande maioria dos professores, é: eu quero aprender a tocar berimbau. Não, calma. Existe uma grande história por trás de tudo isso antes de você aprender a tocar. Assim como nós tivemos que aprender como surgiu, como foi, para aprender a tocar. Só que nesta brincadeira da época que eles foram começando a criar o berimbau, a criar o pandeiro, a criar o atabaque, foi tornando uma forma de dança. Tanto que naquela época não tinha todo esse conhecimento que nós temos hoje de toques, de musicalidade, né? Naquela época eram tambores,
Então a forma de tambores que ele usava era uma coisa totalmente diferente, né? Alguns de vocês aqui vão procurar respostas, vão ir atrás, vão buscar conhecimento e vocês vão acabar descobrindo muita coisa interessante sobre esses instrumentos, né? Não tem como a gente estar falando aqui sobre tudo, como foi feito, como que foi criado, porque senão a gente acaba ultrapassando o tempo. Mas em questão da musicalidade, é um tema interessante, porque foi aonde a capoeira foi conhecida, começou a ser conhecida como uma dança, porque eles começaram a criar esses instrumentos, foram se dando ritmos, foram se dando toques, músicas conhecidas deles, né? Chamando, louvando deuses deles, e várias outras crenças que eles tinham. Então os senhores daquela época, os capitães que viam aquilo, então para eles era uma coisa da cultura dos negros, da cultura dos escravos. Então eles não implicavam tanto, eles não pegavam tanto no pé, eles não brigavam tanto, mas isso tudo foi tornando uma coisa maior, até quando eles caíram e viram que não era simplesmente só uma dança, né? Era uma luta, passou a ser conhecido como uma luta. Só que até chegar a esse ponto, a capoeira ela foi crescendo cada vez mais, foi aparecendo cada vez mais coisa, até chegar na parte de Mestre Bimba, Mestre Pastinha e outros grandes mestres e professores daquela época, até chegar aos dias de hoje, como a gente conhece, continua sempre conhecendo e defendendo a capoeira Angola, a capoeira regional, alguns estilos que foram criados no decorrer do tempo, algumas formas de jogo, de dança, de apresentação. Então tem uma imensidão de coisas aí a ser questionada, a ser aprendida ainda, que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não aprendeu. Quando eu falo a gente, eu falo tanto de mim como professor, como vários outros professores, vários outros graduados, mestres, porque quanto mais a gente se forma na capoeira, quanto mais a gente busca conhecimento na capoeira, mais a gente não sabe. Isso é um fato. Quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente não sabe nada. A gente sempre tá nos questionando algo, a gente sempre tá movimentando o nosso corpo, a nossa mente para algum lugar, para buscar um conhecimento, para buscar uma válvula de escape. Peraí, eu vou para cá, eu vou para ali. Naquela época, como que Mestre Bimba fazia, como que Mestre Pastinha fazia, como que Mestre Demi fazia, como que Mestre Pequeno fazia. Então a gente acaba se movimentando hoje de uma forma muito grande, em conhecimento, em busca, em questionamento, em amizade, né? Por que a capoeira se tornou o que ela se tornou hoje? Por conta disso. Porque os capoeiristas que foram aparecendo foram em busca desse conhecimento, foram em busca dessa movimentação de mente atrás do conhecimento. E hoje a gente, graças a Deus, estamos conseguindo conquistar um espaço com a capoeira cada vez maior. Cada vez maior. E isso não tem preço. E isso não tem preço de forma alguma, né? Para falar mais dessa questão de música, de musicalidade, eu separei umas músicas aqui que eu achei bastante interessante, umas músicas que eu tinha guardado na gaveta, acabei achando interessante para esse tema da história da capoeira, quanto também da musicalidade. Por quê? Porque a musicalidade hoje, não só do esporte em si, da nossa arte capoeira, mas no contexto geral,
é muito importante. Tem algumas formas, tem alguns questionamentos, tem algumas histórias bastante interessantes. E eu queria começar a falar para vocês um pouco sobre a musicalidade da capoeira Angola. Assim como alguns anos atrás, como os dias de hoje, muitos capoeiristas foram fazendo música, foram compondo música de formas diferentes. Alguns de formas de elogio, outras de forma de gratidão, outras de forma de contar a sua própria história, outras de forma de jogar uma indireta. Então, essa questão da musicalidade, existe uma infinidade de coisas a ser estudada para que a gente consiga criar uma música hoje bacana, uma música na qual quem esteja ouvindo entenda, na qual quem esteja do seu lado decore, para que haja uma troca de conhecimento nessa questão da musicalidade. Tanto que um aluno meu chegou para mim esses dias e falou assim: professor, eu quero participar de um festival que vai ter. Pô, bacana, é legal. Você tem uma música? Ou você vai querer cantar uma música que já existe? Não, eu quero cantar uma música minha. Mas você tem essa música? Ele falou: não, eu não tenho. O senhor me ajuda a criar uma música? Claro. E a gente está criando uma música fantástica para ele poder participar deste festival. E isso é bacana, porque ele tá na música, ele tá contando a história, um pouco da história que ele conhece, que eu passei para ele, em forma de música. Foram os sentimentos que ele foi colocando no papel, e hoje a gente tá conseguindo fazer uma música bacana para ele aí, né? Espero que no dia do festival ele consiga desempenhar uma melodia, uma coisa bacana, para quem estiver assistindo possa admirar o trabalho que ele está fazendo. Eu estou simplesmente ajudando e colocando a responsabilidade toda para ele. Mas voltando um pouquinho no que eu estava falando sobre a capoeira Angola, vou falar um pouco assim do meu conhecimento nessa parte. Quando eu conheci a capoeira Angola na questão de musicalidade, eu comecei a ouvir algumas músicas que passaram a ser interessante para mim, assim como passaram a ser vista como uma forma de indireta, com uma forma de aprendizagem, como uma forma de eu vou cantar essa música em homenagem ao meu amigo, em homenagem ao meu professor, ao meu mestre. Então eu conheci algumas músicas da capoeira Angola que acabou mudando o meu pensamento em questão da música, né? E eu separei uma aqui especificamente, né? Claro, eu sou sincero em falar para vocês que eu não tenho ela totalmente decorada na mente, mas eu separei para estar passando ela para vocês. Eu vou cantar aqui. Não liguem para minha voz, porque a minha voz não é uma das melhores, mas espero que vocês consigam entender esse conteúdo, né, dessa música. Eu achei ela interessante porque ela fala da natureza. Independente da interpretação de quem estiver ouvindo, venha fazer. Mas na minha opinião, eu achei interessante porque ela usa
quem compôs ela usou ferramentas nas quais hoje dificilmente a gente vê mais, que foi a natureza, que foi falar sobre a capoeira, sentimento, tem muito sentimento também. Então eu gosto dessa música e acho ela muito interessante, tanto que eu escolhi ela para estar passando para vocês aqui, tá? Então ela, galera, ela é mais ou menos assim no ritmo da capoeira Angola. Essa peleja vem de muito tempo atrás. Essa peleja vem de muito tempo atrás. Quando o rio e o mar já não se entendiam mais. Me chamam rio, riacho, corredeiro, riachão. A mim dizem oceano, o mar ou imensidão. Eu sou maior e mais forte, sou maior e mais forte, tenho muito mais poder. Não se engane, pois com a chuva sou eu quem faço chover. Não se engane, pois com a chuva, colega velho, sou eu quem faço chover. Meus peixes são mais bonitos, os meus têm melhor sabor. Eu mato a sede do mundo, tenho o maior predador. Já nem sei por que brigamos, por que esta discussão? Temos a mesma origem, quase a mesma função. Brigamos sem ter motivo, como Angola e regional, pois é tudo capoeira quando toco berimbau. Brigamos sem ter motivos, como Angola e regional, pois é tudo capoeira quando toco berimbau. Interessante dessa música, tem uma partezinha no final, né? Mas o interessante dessa música que eu achei muito bacana passar para vocês, como eu falei antes de cantar, é que ela envolve muito sentimento, na minha opinião, e começa a falar sobre a natureza, sobre o poder fantástico de Deus, como que ele criou o mar, o rio, o riacho, o riachão, os peixes. Então a capoeira, quando ela surgiu, a regional, a Angola. Então tem um envolvimento aí de várias coisas interessantes, fora o sentimento que o escritor, que o autor dela colocou, que na minha opinião uma música linda, maravilhosa, assim como existe várias outras também, mas dentre as que eu tinha aqui, foi a que eu achei mais interessante para esta live, para esse momento. Espero que vocês tenham gostado, claro. Como eu falei, a minha voz não é a melhor, a gente faz o que pode. E espero que vocês tenham entendido a história, o contexto do sentimento, da emoção em si, como eu falei para vocês. Continuando na questão da musicalidade, essa música, no entendimento de muitos aí, passa como uma história que o escritor quis contar da natureza, das coisas que nela existem,
da capoeira Angola, da capoeira regional, o sentimento, brigamos sem ter motivos. Então existe aí só nessa música uma grande variedade tanto de sentimentos quanto de história em si, pra gente viajar, pra gente tentar se imaginar naquele momento. Eu, quando, pelo menos uma particularidade minha, quando eu canto qualquer tipo de música, eu canto de uma forma na qual eu tento me imaginar ao máximo, tanto ali na pele do escritor, de quem escreveu, quanto na música em si, viajando ali junto com a música, me imaginando. Enquanto eu estava cantando, eu estava me imaginando no mar, no rio, no riacho, junto com os peixes, aquela coisa toda, jogando capoeira Angola regional. Eu procuro fazer isso, né, da melhor forma possível. Ana, faltou o berimbau. Assim, deixa eu falar para vocês, principalmente para Ana que fez um comentário do berimbau, por que eu não coloquei o berimbau aqui? Porque infelizmente, eu tenho 2 vizinhos aqui que tem 2 bebezinhos pequenos recém-nascidos, Ana. Então eles estão a parede deles, o quarto deles fica aqui praticamente do lado da onde eu estou. E aonde eu estou aqui foi a melhor iluminação, o melhor ambiente que eu achei para estar fazendo isso. Tanto que, para você ver, ó, eu deixei até separar, para você ver, eu deixei até separado o pandeiro aqui. Só que mesmo assim eu procurei evitar para não fazer tanto barulho, porque é um recém-nascido, então a gente acaba tendo essa sensibilidade aí também. Mas eu entendo você, Ana, realmente faltou berimbau, não é? Né? Tem um monte aqui, mas eu não coloquei só mesmo nessa questão. Mas o que não impede, né? Deixo aqui de antemão já avisado a todos, o que não impede de eu fazer uma gravação, um próximo vídeo, num outro ambiente. Lógico que a imagem não vai ficar igual ou das melhores, mas eu me comprometo em fazer isso e divulgar na página da Casa de Cultura de São Miguel, né? Assim como posso mandar também para alguns que tiveram interesse nessa música. Não tem problema, eu posso fazer essa gravação sem problema nenhum. Tá? E aí eu sim, faço com berimbau, entendeu? Chamo um aluno para pegar um instrumento a mais, para deixar uma coisa mais interessante, mais bacana. Eu separei uma outra música aqui, né? Mesmo com esse sentimento por conta do bebê, eu vou tentar colocar essa com pandeiro, tá bom? De boa, devagarzinho, para não atrapalhar muito o bebê, né? E nem a mãe. Mas espero que vocês gostem aí dessa próxima música, tá? Eu vou cantar ela, depois eu conto um pouquinho também da história dela e como ela se encaixa, tá? Como eu falei, gente, são algumas músicas que, assim, eu não sei completamente elas de cor, porém eu tenho elas escritas, anotadas, e eu resolvi passar elas para vocês, tá? Então essa eu vou fazer no toque do pandeiro. Espero que vocês gostem. Vamos lá. É assim, ó. É meu bem querer, minha inspiração é capoeira. Se liga, meu irmão, é meu bem querer,
inspiração é capoeira. Se liga, meu irmão, sei o seu valor, sua importância. Vou aonde vou, em qualquer distância. É meu bem querer, é meu bem querer. Minha inspiração é capoeira. Se liga, meu irmão, capoeira é arte, arte sem igual. Ela só faz o bem, nunca faz o mal. É meu bem querer, é meu bem querer. Minha inspiração é capoeira. Se liga, meu irmão, por ela eu tenho amor e também paixão. E os meus defeitos estão na contramão. É meu bem querer, é meu bem querer. Minha inspiração é capoeira. Se liga, meu irmão, dou o meu melhor, não fujo da luta, honro o seu nome em qualquer disputa. É meu bem querer, é meu bem querer. Minha inspiração é capoeira. Se liga, meu irmão, é meu bem querer, é meu bem querer. Minha inspiração é capoeira. Se liga, meu irmão. Pois é, instrutora. Ele quer subir aqui, tá doidinho aqui para participar da live também. Deixa ele, já já eu converso com ele. Enfim. Deixa eu ver o que a Ana falou aqui. Tarará, pará. Boa, Ana. Boa. Gostei. Vamos sim. Eu mando, tá? Eu gravo ela e mando sim. Aí a gente posta aí na página e aí vocês divulgam, tá bom? Referente a essa música, galera, como eu falei, eu sempre procuro viajar na música, né? Eu canto de uma forma na qual eu me entrego totalmente. Isso é uma particularidade minha. Tanto que quando eu canto eu fecho o olho porque eu me imagino na música, eu me imagino nos lugares que a música fala, eu me imagino junto com as pessoas, né? Tentando ali o máximo possível crescer dentro da música ali, de uma forma inexplicada. E essa música, mais uma vez, ela fala totalmente da capoeira, o quanto ela é importante, o quanto ela pode se tornar um bem para a pessoa que a pratica, né? Para a pessoa que tem aquela curiosidade, para a pessoa que busca fazer amizades. Isso totalmente num contexto geral, mesmo. E essa música ela fala muito sobre essa questão. É meu bem querer, é minha inspiração, é capoeira. Creio eu que quando o escritor fez ela, eu acho que ele quis falar assim: cuidado, cara, cuidado com o que você fala da minha arte. Ela é a capoeira, ela é a minha inspiração, né? Assim como tem várias outras interpretações também. Mas, enfim, no decorrer de toda essa história da nossa capoeira, da nossa arte, do nosso patrimônio, surgiram grandes compositores, né? Assim como o mestre Bimba, assim como o mestre Pastinha. Hoje, na nossa arte, no nosso estilo,
Alguns aí que estão começando a surgir, alguns mestres e professores do grupo Abadá, alguns do nosso próprio estilo, nem tem algumas pessoas que eu admiro, pode até parecer bobagem, mas minha própria irmã que tá aí na live, não tô falando isso só porque ela tá aí, mas também o professor adiantado, né? Assim como tem vários outros também mestres conhecidos como o mestre David, que foge, galera, foge o nome dos mestres aí. Se eles estivessem assistindo eu ia apanhar, mas tem muitos mestres aí conhecidos, né? Tem o mestre Reinaldo do Passo a Mais, né? Tem o mestre Ocan, tem os meninos novos surgindo aí. Então tem uma galerinha boa, tem uma galerinha massa. Tem um menininho aí no nosso grupo, no União dos Guerreiros, que tá voando baixo nas músicas. Eu preciso pegar um pouquinho mais no pé, mas como ele tá viajando mais os pais, mas quando eles voltar de viagem, que tudo isso passar, eu procuro pegar ele também e inscrever nesse festival aí que vai acontecer. Deixa eu ver aqui. Eu lembro, não dela toda, que eu não vou mentir, porque eu não consegui decorar ela toda, mas eu lembro sim uma boa parte. Eu vou cantar ela aqui pra você, tá? A instrutora Alcalina, ela é minha irmã, né? Tá aparecendo aqui como Denise, mas ela é minha irmã. Ela me acabou de perguntar aqui se eu lembro da música que o nosso tio fez. Sim, eu lembro. Só que eu não vou lembrar dela toda, mas ela é assim, ó. Inclusive eu uso muito ela quando eu tô ensaiando uma ukulele, algumas apresentações. Assim, ó. Eu sou sim origem negra, descendência, eu sou raiz. Origem negra, descendência, eu sou raiz. Origem negra, descendência, eu sou raiz. Fruto do meu país. Meus ancestrais lutaram pela liberdade. Desigualdade, preconceito racial, discriminação é crime, é falta de respeito. Essa, né, é só um pedacinho, eu não vou lembrar dela toda porque eu não consegui decorar, ela acabou sumindo em alguns papéis, né? Festival de vocês, eu vou divulgar, já está sendo divulgado no meu grupo, na minha página, tá? Nas minhas páginas sociais, festival de vocês. Tem muito aluno meu querendo participar, só que eles estão com vergonha, estão com medo, mas eu tô em cima. Não tem problema, eu inscrevo todo, mesmo que no dia eles não participem, mas eu inscrevo. Vamos lá, não tem problema não. E mesmo que feche hoje, eu pego você e o adiantado e vocês colocam meus meninos, que eu sei que vocês põem, que vocês é doido, que nem eu. Galera, eu separei essa última música aqui. Ela é enorme. Olha só pra vocês. Eu fiz até umas anotações aqui do lado. Olha só. Pequenininha criança. Mas pra gente finalizar, eu gostaria de cantar ela pra vocês também. A gente vamos... Infelizmente, galera, tem um monte de aluno e amigos meus que tá mandando mensagem aqui no meu WhatsApp, tá aparecendo as notificações, dizendo que não estão conseguindo entrar, que não conseguiram entrar na live. É triste, né?
É uma pena, realmente é uma pena. Tanto que eu falei para todos quando entrasse pela página da Casa de Cultura, né, que a live seria transmitida por aqui, mas eu não sei o que aconteceu, que eles não estão conseguindo entrar. É uma pena, felizmente é uma pena, mas está sendo gravado, está sendo printado, depois eu passo para todo mundo. A gente vai divulgar algumas partes, alguns pedaços aí na página para o pessoal poder acompanhar. Vou procurar colocar no status também. A gente não vai ficar só aqui na transmissão ao vivo não, tá bom? Aí depois eu converso com o pessoal. A Ana, se a Ana ainda estiver por aí, você vai gostar dessa, Ana, também. Ela é muito legal também, tá? É uma música grande, mas tem um grande potencial também, tá bom? Depois, quando acabar a live, aí você me manda mensagem direitinho pra gente ver, pra mim poder inscrever os meninos que quer participar, tá bom? Mas aí depois que acabar a live a gente vê isso direitinho. Vamos lá, pra gente estar encerrando aí. Espero que vocês gostem. Peço desculpa aí, eu gostaria de ter tido um público maior. Eu fiz a publicação, a divulgação, vim fazendo desde ontem, divulgando nas redes sociais, tudo. Era para ter uma galerinha boa, só que uma parte não conseguiu entrar, não sei porquê, mas é isso daí. Poderia tá tendo só um, eu estaria aqui firme e forte, né? Vamos lá, me preparei para isso. Então, pra gente estar finalizando e trocando uns agradecimentos para finalizar, eu deixei essa daqui por último, porque ela fala de agradecimentos a Deus, em algumas situações, em alguns aspectos. Eu só espero que o bebê não acorde, nem que eu seja xingado pela mãe depois, mas vamos lá. Vou tocar no pandeiro também, tá? Às vezes quando eu vou passar a mão no rosto, vou coçar, eu vou arrumar o cabelo, eu vou indo aqui, me acidentei aqui, mas não tem nada não. É tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá, é tão pouco que eu mereço, mas nada me faltará. É tanto que eu peço a Deus, é tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá, o que Ele me dá é tão pouco que eu mereço, mas nada me faltará. Pedi a Ele a palavra, Ele me deu um cantar, também pedi poesia, Ele me deixou remar. É tanto que eu peço a Deus, é tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá, o que Ele me dá é tão pouco que eu mereço, mas nada me faltará. Pedi a Ele a saúde e forças pra trabalhar. Deus me deu a capoeira e um berimbau pra tocar. É tanto que eu peço a Deus, é tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá, o que Ele me dá é tão pouco que eu mereço. Na verdade eu nem mereço, mas nada me faltará. Pedi a Ele um bom médico
mestre pra me ensinar o dia a dia. Deus me deu a capoeira com sua sabedoria. É tanto que eu peço a Deus, é tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá, é tão pouco que eu mereço, mas nada me faltará. Peço pelo ar que respiro, pelo sol que me ilumina, me tire cabeça escura, com as estrelas que me guiam. É tanto que eu peço a Deus, é tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá, é tão pouco que eu mereço, mas nada me faltará. Peço pelos meus amigos, Deus me deu até demais. Peço pelos inimigos, que Ele dê muita paz. É tanto que eu peço a Deus, é tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá, é tão pouco que eu mereço, mas nada me faltará. Tem coisas que eu nem pedi, mas Ele me viu sonhar. Assim pelo mundo afora, tenho histórias pra contar. É tanto que eu peço a Deus, é tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá, é tão pouco que eu mereço, mas nada me faltará. Eu não sei se eu canto, eu não sei se eu me preocupo com o cachorro querendo participar da live, né? Mas a gente continua aí. Tem nada não. Galera, eu deixei essa música por último porque eu me vejo muito nela. Me vejo muito nela mesmo, de verdade. Porque às vezes a gente acaba pedindo tanta coisa para Deus, coisas nas quais a gente pensa ser importante pra gente, coisas que a gente pensa fazer diferença na nossa vida. Mas Deus, ele simplesmente dá aquilo que realmente a gente necessita, aquilo que realmente a gente precisa, e não o que a gente pensa ser o correto, ser o certo, né? Como a música fala, é tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá, né? Só que é tanta coisa que a gente não merece, só que Ele vê a gente sonhar, Ele ouve os nossos pensamentos, então a gente acaba ganhando. Não da forma que a gente quer, não da forma que a gente esperava, não da forma que a gente pediu, mas Deus, ele sabe exatamente o que a gente precisa. Então eu deixei essa música realmente por último, porque ela destaca bem isso. Não importa o que você pede. Você pode pedir mansões, você pode pedir riquezas, você pode pedir uma infinidade de coisas. Mas para Deus, o que você precisa é pouco para você sobreviver feliz, para você dar uma vida digna para a sua família,
ou se você é solteiro, só para você. Por mais que a gente peça, mas só Deus sabe o que a gente merece. Só Deus sabe o que a gente precisa, né? Como foi comentado aqui, não importa a quantidade, e sim a qualidade da live. Exatamente, falou tudo. Eu me preparei, busquei alguns estudos, algumas informações eu já tinha, outras eu fui atrás. Tem muita gente que pergunta, pô, mas você é professor, você tinha que saber tudo de cabeça. Só que nem tudo que a gente sabe de cabeça é o que você precisa ouvir, que foi o que essa música falou. Às vezes, quem entrou nessa live para acompanhar hoje pode ter colocado na mente assim: vai ser aquela live, vai ser aquela história, vai ser aquelas informações de música, vai ser um show. Só que às vezes o que eu preparei, as palavras que Deus colocou na minha boca, era o que realmente tinha que ser falado aqui, né? Peço desculpas se não foi do agrado de vocês. Como diz o ditado, né? Jesus Cristo agradou todo mundo, mas espero ter agradado, tá? Principalmente a quem realmente importa, assim como vocês e Deus. Eu me despeço agradecendo a presença de todos. É impressionante, mas é a mais pura verdade. A gente chegou, eu tava acompanhando aqui, a gente chegou em 7. Mas sabe o que é impressionante quando eu falei isso? É que foram pessoas que entraram para fazer a diferença, para comentar, para perguntar, para questionar, né? Para se fazer presente, e eu agradecer em todos os sentidos. Assim como a Ana, que eu já marquei um compromisso importante de mandar música para ela, não é? Assim como as inscrições no festival do Capoeira Love, tá? Eu vou também pegar essa divulgação aí, postar aí na página. Quem for capoeira e tiver interesse, é só seguir as instruções e se inscrever, tá? Quem não tiver interesse, acompanha lá. No dia que o festival for acontecer, será muito bem-vindo, né? Tô falando por vocês do Capoeira Love, mas será muito bem-vindo. Quem quiser simplesmente assistir, acompanhar o trabalho, ouvir as vozes aí que vão ser emplacadas, e vamos para cima. Só tenho que agradecer imensamente a todos, a Ana, minha irmã, professor, a página em si do Capoeira Love, a minha mãe. Olha só, minha mãe, cara, a minha mãe me assistindo, coisa boa, maravilhoso. É que nem diz a música, né? A gente pede um monte de coisa, mas só Deus sabe o que realmente a gente precisa. Isso é o mais importante de tudo. A gente só tem que agradecer em todos os sentidos. E espero poder estar aqui mais vezes, contando um pouco mais outras histórias, mais sobre alguns outros estilos, como foi que surgiu, e a gente vai trabalhar em cima. Quem tiver afim, fiquem no aguardo, que será divulgado, e vamos para cima. Indireta pro professor aí, ó. Fica esperto, hein, mano. Quando surgir meu nome na parada lá, já tá totalmente aceita. Sem medo nem peso na consciência. Galera, um abraço a todos. Obrigado mesmo de coração, só tenho que agradecer. Fiquem com Deus, até a próxima.